trouxesse a mensagem do dia de hoje. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias de vocês no livro de Mateus, no capítulo 16. Nós leremos do versículo 13 até o versículo 20. Mateus 16, de 13 a 20. Hoje estou trazendo uma mensagem com o tema Quem é Jesus? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei a chave dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, Pai. Estamos diante da Tua palavra e nós queremos, Pai, ser alimentados, ministrados por Ti através da Sua palavra. E nós pedimos, fala conosco nessa noite. Eis-me aqui, Pai, como servo Seu, usa-me com bem lhe aprover, Pai. E que nisso também, Pai, Seu nome seja glorificado, Deus. Isso nós pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém? Como eu disse para os irmãos, o tema de hoje é Quem é Jesus? E eu queria começar o sermão de hoje justamente com essa pergunta. E essa é uma pergunta que vai permear todo o nosso sermão. Eu queria que vocês pensassem muito nisso. Quem é Jesus? Quando nós olhamos para hoje, olhamos para a nossa sociedade, e se a gente for pensar até nos povos não alcançados, a gente tem o privilégio aqui de ter na igreja um missionário enviado para povos não alcançados. A gente já teve outra missionária que foi enviada. E o que são esses povos não alcançados? São pessoas que vivem em lugares onde o evangelho ele tem uma certa restrição. O evangelho ele não é proclamado de maneira livre como nós fazemos aqui no Brasil. As pessoas têm que fazer isso de uma maneira velada, de uma maneira muitas vezes escondida, porque as leis do país, muitas vezes, as leis da religião dominante do país não permitem. Então, se você for num país esse aí, e a gente tem alguns países, a gente tem, para falar a verdade, uma localidade que é conhecido como Janela 1040, que é uma localidade no globo ali onde estão os países onde existe maior perseguição, onde o evangelho tem mais dificuldades para entrar. Se você for para um país desse, e você perguntar para alguém quem que é Jesus, provavelmente a pessoa não vai saber. A pessoa não vai saber, ela nunca teve contato com esse nome, ela não saberá explicar quem que é Jesus, ela não saberá falar quem que é Jesus, eles não têm nenhuma noção, porque eles não têm esse acesso ao Evangelho. Mas se a gente chegar, e a gente vamos trazer aqui um pouquinho mais para a nossa realidade, que é a realidade do Brasil, que é a realidade aqui no mundo ocidental, se a gente chegasse e perguntasse para uma pessoa hoje aqui, quem que é Jesus? Provavelmente a gente teria uma série de respostas. Uma série
as mais distintas respostas possíveis. Provavelmente alguns falarão: Jesus ele foi um grande exemplo, Jesus é um grande mestre, Jesus foi um grande professor, Jesus ele é o cara lá de cima, Jesus ele é aquele que me protege, Jesus é o meu anjo da guarda. Se a gente for perguntar para as pessoas aqui hoje, muitas pessoas vão dizer isso. E a gente vai escutar as mais diversas respostas. E tem uma resposta que ela normalmente é clássica. Quando você pergunta quem que é Jesus, e a pessoa vai falar o quê? Jesus é tudo. Mas se você espremer um pouquinho mais a pergunta, a gente vê que esse Jesus que é tudo para a pessoa não vira nada. Porque não diz respeito à natureza de Jesus, não diz respeito à natureza de Cristo, mas muitas vezes esse tudo é baseado em achismos. Esse tudo vai voltar para algumas dessas respostas que nós tivemos. Então, quando a gente olha para a nossa sociedade, nós vemos Jesus sendo... As pessoas elas já escutaram falar de Jesus, elas sabem que existe alguém com o nome de Jesus, elas sabem que esse Jesus está ligado a alguma religião, mas muitas vezes elas não sabem quem que Jesus de fato é. Elas vão falar que Jesus talvez seja uma força motriz, Jesus ele é alguém que tem um certo poder, mas essas pessoas elas não vão falar quem que é Jesus. As respostas muitas vezes podem trazer alguns aspectos de quem é Jesus. Pode trazer algumas qualidades de Jesus, ou pode dizer algo a respeito de Jesus, mas não diz sobre quem é Jesus em sua totalidade. Um pouquinho que a gente vê sobre isso também é quando a gente vê os debates na televisão. A gente tem uma série de debates, muitas vezes quando existem debates na TV para falar sobre Jesus, é chamado o mais diverso tipo de pessoas, menos aqueles que têm um compromisso, menos aqueles que têm uma caminhada com Jesus. Então, quando é para debater sobre Jesus, quando é para debater alguma coisa até sobre religião, muitas vezes é chamado um filósofo, muitas vezes é chamado um historiador, muitas vezes é chamado alguém que, até de certo modo, é um ateu. Alguém que não tem um convívio, não tem uma intimidade com Jesus. Essas pessoas são trazidas para falar sobre Jesus. E isso, muitas vezes, reforça aquilo que a gente falou aqui, sobre as pessoas não conhecerem Jesus. E isso nos mostra o quê? Que as pessoas hoje, na sociedade atual, elas não conhecem, elas não sabem quem que é Jesus. E quando a gente vai para o nosso texto que nós lemos nessa noite, nós vemos uma certa similaridade com o povo ali de Israel. Porque a gente vê que as pessoas de Israel, elas também não sabiam quem era Jesus. O texto fala que Jesus estava no caminho, indo para Cesareia de Filipe, e esse lugar fazia parte do caminho para Jerusalém. Mas algo que é muito interessante é que Jesus, nesse momento, ele está se retirando com seus discípulos. No começo do capítulo 16, a gente vê a presença de fariseus, a presença de saduceus ali no meio do povo, eles tentando confrontar Jesus de alguma maneira, e a gente vê que Jesus ele vai para o outro lado do lago. Ele estava de um lado do lago, ele vai para o outro lado do lago, para um lugar um pouquinho mais distante, e depois ele se dirige para Cesareia de Filipe, junto com os seus discípulos. E isso ele faz porque ele queria ter um tempo especial com seus discípulos. Ele queria ter um tempo um pouquinho mais íntimo com seus discípulos, um tempo longe de todo aquele barulho, longe de todo aquele burburinho, porque Jesus ele já estava sendo conhecido, as pessoas já ouviam falar da fama de Jesus, já ouviam falar sobre as curas que Jesus tinha feito. Então as pessoas muitas vezes elas estavam indo atrás de Jesus, e Jesus ele quer ter um momento especial com seus discípulos, e por isso ele se retira, e ele vai para essa região da Cesareia de Filipe. E chegando ali, a gente vê no próprio versículo 13, Jesus, quando ele está com os discípulos dele ali, ele faz uma pergunta para aqueles discípulos, e ele fala assim, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ou seja, Jesus ele faz a mesma pergunta
que eu fiz aqui no começo do texto, Jesus ele faz essa pergunta para os seus discípulos. Quem que o pessoal aí fora tem falado que eu sou? Quem que o pessoal da sociedade tem falado que eu sou? Quem que é o pessoal que vocês conhecem tem falado que é o Filho do Homem? Quem que é o Filho do Homem para essas pessoas? E aqueles discípulos eles começam a trazer algumas respostas para Jesus. Eles trazem. Alguns vão dizer o quê? Que Jesus ele é. Alguns dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias. Outros dizem que você é Jeremias. Ou algum dos profetas. E é muito interessante quando as pessoas trazem essas informações, porque isso realmente estava no imaginário popular das pessoas. As pessoas elas tinham essa informação, elas achavam que Jesus realmente... Uns achavam que Jesus era João Batista, que havia retornado. O próprio Herodes achava isso. Que se a gente voltar um pouquinho no texto, a gente vai ver quando fala sobre a morte de João Batista, as pessoas chegam para Herodes e falam a mesma coisa. Quando elas vão falar sobre Jesus, alguns dizem que esse Jesus é João Batista, outros dizem que ele é Elias, outros dizem que ele é algum dos profetas. Tanto que Herodes ele fala, não, é João Batista que ressuscitou, porque Herodes ele havia matado João Batista. E o próprio Herodes achava que era João Batista que tinha ressurgido na figura de Jesus. Algumas pessoas também achavam que Jesus ele era Elias. E isso se dava devido a uma interpretação que eles tinham de Malaquias, onde fala que Elias voltaria. E daí algumas pessoas elas associam Jesus a Elias. A esse Elias que havia de retornar. Alguns falavam, não, é Elias que retornou. E é interessante que o próprio Jesus ele refuta isso, quando ele conversando com os discípulos dele, após ele descer do monte, isso está em Mateus 17, a gente vê que ele se retira, ele sobe ao monte, quando ele volta, o monte da transfiguração, ele fala sobre o que haveria de acontecer, e as pessoas falam, mas Elias não vem primeiro? Daí ele fala, Elias já veio, e vocês o maltrataram, vocês o mataram, e convém que isso aconteça também com o Filho do Homem. Ou seja, havia um certo fundamento, mas Jesus também não era Elias. As pessoas também achavam que Jesus era Jeremias. Jeremias foi uma figura muito importante para o povo de Israel. Jeremias foi um profeta ali da época do exílio, então ele trouxe a palavra do Senhor para o povo que estava exilado na Babilônia, ele mandava cartas, ele trazia a palavra do Senhor para aquele povo, e ele foi uma figura muito importante. Só que Jesus também não era Jeremias, e alguns também falavam que era algum outro profeta. E as pessoas achavam o quê? Que Jesus talvez fosse algum dos profetas, um novo profeta que teria surgido. E a gente tem um exemplo da própria mulher samaritana. Algum tempo atrás, a gente teve um sermão sobre a mulher samaritana. Foi domingo passado? Pastor Josni? Não lembro, mas a gente teve um sermão sobre a mulher samaritana. A própria mulher samaritana, quando Jesus fala algumas verdades sobre a vida dela, ela fala, eu vejo que você é profeta. Então, muitas pessoas, pelo que Jesus fazia, pelos feitos de Jesus, pelos atos de Jesus, pelos milagres de Jesus, achavam que Jesus ele era algum desses profetas. Alguma dessas pessoas um ser espiritualmente superior, por assim dizer, uma pessoa espiritualmente superior, mas eles não sabiam quem Jesus era na sua essência. Então a gente vê que assim como a nossa sociedade atual, ela não sabe quem é Jesus, o povo de Israel, nessa época aqui de Cristo, na época dos evangelhos, eles também não sabiam quem era Jesus. Eles tinham uma noção, eles falavam algumas coisas sobre Jesus, por mais que eles conheceram Jesus enquanto ele caminhou aqui na terra, tiveram contato com ele, essas pessoas, elas não sabiam quem era Jesus. Mas a gente vê que o texto ele segue, e Jesus, daí ele faz a mesma pergunta, ele dirige essa pergunta aos seus discípulos,
E ele fala assim, no versículo 15: ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Daí agora, por enquanto, estava sendo mais fácil de falar, né? Quem que o pessoal tem falado? Daí a gente vê que não tem nem... O texto não nos mostra nem quem que falou, quem que respondeu. Provavelmente seja mais de um dos discípulos ali que tenham respondido quem que era Jesus segundo a cultura popular. Mas Jesus, ele faz essa pergunta mais específica. Ele está ali num momento específico, um momento realmente de intimidade, um momento íntimo com os seus discípulos. Ele faz essa pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? E daí a resposta tem que ser diferente. Porque esses discípulos, eles haviam caminhado com Jesus, eles estavam aprendendo aos pés de Jesus, eles já tinham ouvido vários sermões sobre Jesus, Jesus já havia falado para eles qual que era o plano dele de salvação. Então, essas pessoas, elas conheciam, elas tinham uma caminhada com Jesus. E daí Pedro, ele mostra que ele conhece Jesus. Porque Pedro, ele toma a frente. A gente vê Pedro sempre dessa maneira mais impulsiva, assim, na Bíblia, sempre tomando a frente. Pedro, ele toma a frente mais uma vez, e ele responde assim, no versículo 16: o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente vê que a resposta de Pedro é uma resposta diferente. A resposta de Pedro não é a mesma resposta que as pessoas trazem, não é a resposta que o mundo da época trazia, não é a resposta que as pessoas, ou até muitas vezes os próprios religiosos da época diziam, mas Pedro, ele traz uma resposta. Ele fala: tu és o Cristo. E essa resposta, ela faz toda a diferença. Porque Pedro, ele não apresenta Jesus como mais um profeta, como mais uma pessoa, como mais alguém enviado por Deus simplesmente, mas ele apresenta Jesus como o Cristo. E o Cristo é a tradução do hebraico da palavra Messias, que significa ungido. Ou seja, quando Pedro, ele fala sobre Jesus, ele não fala: tu és um mestre, tu és um profeta, tu és um professor, mas fala assim: tu és o Cristo. Tu és um ungido de Deus. Tu és aquele que foi prometido em todo o Antigo Testamento. Tu és aquele que nos salva, salva a nossa alma. Tu és aquele que nos limpa de todo pecado. Quando Pedro traz essa resposta, ele não traz uma resposta simples, mas ele traz uma resposta realmente de quem Cristo é. Fala assim: tu és o Cristo. E quando a gente pensa na própria palavra ungido, quando a gente olha para o Antigo Testamento, existiam 3 classes de pessoas que eram ungidas. Existia o profeta, que ele era ungido pelo Senhor. Existia o sacerdote, que ele era ungido pelo Senhor. E existia o rei, que ele era ungido do Senhor. E Cristo, ele é o único que traz esses 3 ofícios em si mesmo, em sua obra. Jesus, ele é aquele que é profeta, aquele que é sacerdote e aquele que é rei. Então, quando Pedro traz essa resposta, ele está falando sobre quem Jesus é de verdade, sobre quem Jesus é, que Jesus não é apenas um profeta, que Jesus não é apenas alguém que veio para preparar o caminho do Senhor, mas que Jesus, ele é o próprio Cristo, que Jesus, ele é o próprio Senhor. E é interessante como a resposta de Pedro, ela é mais completa, porque ele não fala apenas que Jesus, ele é o Cristo, mas fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele fala: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, aquele que foi enviado para nos salvar, aquele que foi enviado para nos limpar do nosso pecado, aquele que realmente nos justifica em ti. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é muito interessante quando a gente escuta esse termo de ser filho de Deus vivo, porque hoje nós temos essa consciência de que nós somos filhos de Deus, de que Deus, ele é nosso Pai, mas nessa época aqui em Israel, o povo de Israel, eles tinham a consciência de Deus como um pai da nação.
Eles não tinham essa consciência de Deus como um pai individual, mas Deus ele era o pai de Israel. E Deus ele não era pai de uma pessoa em específico, mas da nação de Israel. Aquela nação que ele chamou, que ele formou para ser seu povo. E a gente vê que em João, no capítulo 1, a gente entende um pouquinho mais sobre isso, quando João está falando sobre Jesus, que fala que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E eu citei esse texto hoje de manhã, e fala assim, mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente vê que é em Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Jesus ele é o primogênito de toda a criação. Jesus ele é aquele que é o Filho do Deus vivo. E é essa declaração, e é essa afirmação que Pedro faz, quando Jesus pergunta para ele, quem que eu sou? Pedro ele não titubeia. Pedro ele não pensa assim, mas será que eu falo? Será que eu não falo? Ele fala, ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A gente sente até quando a gente lê esse texto, a gente vê uma convicção da parte de Pedro. Pedro, ele tinha uma convicção. Pedro, ele sabia quem era Jesus. Pedro, ele conhecia Jesus de verdade. Ele sabia quem que era o Senhor de verdade. E a resposta, quando a gente vê essa resposta de Pedro, é a resposta acertada. Porque Jesus, quando ele escuta essa confissão, e a gente vê lá no versículo 17, que vai dizer isso, que ele exclama, bem-aventurados és Simão Barjonas. E algo que é interessante aqui, é que assim como Pedro fala que Jesus, ele é o Filho de Deus, Jesus também fala, Pedro, eu também te conheço. Você é o filho de Jonas, porque a palavra Bar significa filho, e quando fala Bar Jonas não é um sobrenome, mas sim está falando sobre a filiação. Então, Jesus ele fala para Pedro, eu também te conheço, Pedro. Eu sei quem que você é, porque foi o próprio Cristo quem escolheu Pedro, assim como é o próprio Cristo quem escolheu a cada um de nós, quem chamou a cada um de nós. E Jesus ele vai falar para Pedro, ele continua falando, ele fala, ó, não foi carne ou sangue que te revelou isso. Não foi seu conhecimento que te revelou isso, não foi os seus estudos que te revelaram isso. Não é porque você é um ser especial que você sabe disso, não é porque você se esforçou para saber que você sabe isso. Mas ele fala o quê? O texto. Ele fala assim, não foi carne e sangue que revelaram, e isso está no 17 ainda, mas o meu Pai que estás no céu. Ou seja, Pedro ele conhece Jesus não pelo seu conhecimento humano, não pelo conhecimento popular, mas pelo conhecimento que vem do próprio Senhor. Então, o que possibilitou Pedro a conhecer Jesus foi o próprio Senhor. É o Senhor quem revelou quem Cristo era para Pedro. E é o Senhor quem revela a cada um de nós também. Mas o que nós temos aqui, e a gente pode perceber aqui é o quê? Que Pedro, ele conhecia, e Pedro, ele sabia quem era Jesus. E nós também, nós somos discípulos de Cristo. Nós somos discípulos do nosso Senhor. E nós também como cristãos, nós também como povo de Deus, nós também como discípulos do Senhor, nós precisamos conhecer quem é Jesus. Muitas vezes eu vejo as pessoas aí fora, na verdade eu vejo as pessoas da igreja, elas olham para as pessoas lá fora falando sobre Jesus, e muitas vezes elas ficam indignadas, porque as pessoas não conhecem quem é Jesus. E às vezes o mundo fala algumas coisas realmente que não cabem sobre Jesus. Falam coisas que Jesus não falou, atribuem a Jesus coisas que Jesus não fez, e muito menos concorda, e muitas vezes a gente fica bravo. Mas eu não queria falar sobre o povo de fora. A gente já viu que o povo de fora, muitas vezes, eles não conhecem a Jesus, e cabe a nós apresentar Jesus a eles. Mas eu queria falar com a gente que está aqui nessa noite. Queria falar com cada um de vocês que nós, como igreja, nós precisamos conhecer a Jesus. Nós precisamos saber quem que é Jesus, de fato. Jesus ele é aquele que se revelou para a igreja dele. Jesus é aquele que deve ser conhecido pela igreja dele.
Então, a gente precisa saber responder essa pergunta que eu fiz no começo, essa pergunta que a gente tem visto durante todo esse sermão, sobre quem é Jesus. Nós precisamos estar prontos para isso, prontos para responder qual que é a razão da nossa fé, o porquê que nós cremos em Jesus, quem que é Jesus. E a nossa resposta precisa ir além do Jesus é tudo. A gente precisa saber quem que é Jesus de verdade. Quem que é o Senhor de verdade? Quem que é Jesus? Talvez, no passado, e eu creio que a maioria de nós, essa resposta já foi a minha também. Eu, no passado, muitas vezes, a minha resposta parecia com o povo de fora que não conhecia Jesus. Eu não reconhecia Jesus como Cristo, Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e provavelmente os irmãos também não. No passado, a gente não conhecia esse Jesus, mas a gente tem o privilégio de conhecer esse Jesus. Se Jesus nos foi apresentado e foi revelado a nós, e nós temos o privilégio de conhecer esse Jesus, então nós precisamos saber quem que é esse Jesus de verdade. Nós precisamos saber quem que é esse Senhor. Nós precisamos saber quem que é esse profeta, sacerdote e rei. E Jesus é isso, Jesus é aquele que é profeta. Não porque o profeta no Antigo Testamento ele tinha a função de trazer a palavra do Senhor ao povo. E Jesus, ele é profeta não porque ele simplesmente traz a palavra do Senhor ao povo, mas porque Jesus, ele é o próprio Verbo encarnado. Ele é o próprio Logos, ele é a própria palavra de Deus. Então, Jesus, ele não é a palavra, mas Jesus, ele Jesus não traz a palavra, mas Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele é a palavra revelada de Deus. Jesus é aquele para qual todo o Antigo Testamento aponta, para o qual todo o Antigo Testamento mostra. Jesus, ele não é simplesmente um sacerdote que vai lá e faz um sacrifício no lugar do povo. Mas Jesus, ele é o Cordeiro Santo que se fez sacrifício por aqueles que são seus. Ele não é um sacerdote que faz sacrifício, mas ele se fez sacrifício em nosso lugar. E Jesus, ele não é apenas um rei político que vai governar uma nação, mas ele é o rei que governa nossas vidas, governa todas as nossas atitudes. Ele é o rei que nos governa, ele é o rei que nos conhece, ele é o rei que domina sobre tudo e sobre todos. Ele é aquele que é soberano sobre todas as coisas. Esse é Jesus. Esse é Jesus, e nós precisamos aprender quem que é Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos saber expressar a razão da nossa fé. E a Bíblia de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos apresenta Jesus. Ela nos mostra Jesus, ela revela quem é Jesus. Nela nós temos a revelação de quem é Jesus. E a gente pode encontrar essa revelação em vários textos no Antigo Testamento, em vários textos da Escritura Sagrada, mas eu queria ler um texto especial para vocês, que eu creio que boa parte dos irmãos já conhecem, alguns já até cantam em casa, que é Colossenses 1, do versículo 15 até o versículo 20. Vamos abrir, eu vou pedir que os irmãos abram, para que vocês me acompanhem nessa leitura de Colossenses 1, de 15 a 20, que fala sobre quem é Jesus. E esse texto nos vai apresentar sobre quem é Jesus. E Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Amém. Até aí. Ou seja, esse é o Cristo a quem nós servimos. Esse é o Cristo a quem nós devemos conhecer. Esse é o Cristo a quem nós devemos apresentar. Esse é o Cristo que é a razão da nossa fé. Se nós estamos aqui, é porque
Esse Cristo nos chamou. Esse Cristo tem nos ministrado. Esse Cristo nos resgatou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós estamos aqui, é porque esse Cristo, ele foi sacerdote e se fez pecado em nosso lugar. Se nós estamos aqui, é porque esse Cristo, ele nos chamou para ter uma vida plena nele e uma vida que glorifique ao nome dele. E nós somos chamados como igreja, nós somos chamados como cristãos, nós somos chamados como os discípulos de Deus a sabermos quem é esse Jesus. Então, se muitas vezes não passou pela sua cabeça quem que é Jesus, se muitas vezes você não teve essa preocupação de saber quem que é Jesus, nós devemos saber quem é Jesus. Nós devemos saber falar sobre quem que é o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos saber falar sobre quem é a razão da nossa fé. Nós devemos saber falar sobre quem é esse Cristo que nos resgatou, esse Cristo que nos trouxe a vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse é o Cristo a quem nós servimos. E que, talvez, se você não tinha essa resposta, se talvez você não tinha se lhe fosse perguntado isso, antes você não sabia responder da maneira correta, que hoje você possa sair daqui respondendo e falando isso. Quem é Jesus? Que Jesus, ele é o Cristo. Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. E que nós possamos realmente proclamar o nome desse Jesus. Nós possamos a cada dia mais conhecer esse Jesus e proclamar o nome de Jesus. E que Jesus realmente nos ajude nessa empreitada, nessa caminhada, que a gente possa a cada dia mais viver para a honra e glória do nome dele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Nos colocamos, Pai, gratos por aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Porque nós não éramos povo, mas o Senhor nos tornou povo seu, Pai. Porque o Senhor veio e nos salvou, Pai. O Senhor veio e nos purificou de todo pecado. O Senhor foi quem nos escolheu, Pai, antes da fundação do mundo. E nós queremos, Pai, a cada dia mais aprender, Pai, a responder à razão da nossa fé, Pai. Que a cada dia mais nós possamos saber quem que esse é Cristo. Saber que Cristo é o Filho do Deus vivo, Deus. Se muitas vezes nós não soubemos responder essa pergunta, por não saber mesmo, ou por vergonha, Pai, que nós possamos a cada dia mais declarar, Pai, com toda a força do nosso ser, que Jesus, ele é o Cristo. Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. Jesus, ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Que nós possamos caminhar dia a dia conhecendo esse Senhor mais. Que dia a dia nós possamos caminhar, Pai, realmente prosseguindo para o alvo, que é esse Cristo. Que nós possamos a cada dia mais saber que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele governa sobre nós, que Ele governa sobre todo o nosso ser, que Ele governa sobre todas as coisas visíveis e invisíveis, que Ele é o Senhor. Que nós possamos a cada dia mais proclamar Cristo, que cada dia mais nós possamos realmente testemunhar de Cristo, que nós possamos a cada dia mais falar sobre quem é esse Cristo, que a cada dia mais nós possamos testemunhar e que a cada dia mais nós prossigamos em viver para a honra e glória desse nome. Senhor, nós fomos chamados por Ti. Foi o Senhor que nos revelou. Nós não temos nada em nós que merecesse isso, mas em Sua infinita bondade, o Senhor nos enviou o Seu Filho, Pai, e que nós possamos viver dia a dia para a glória do nome dEle, que nós possamos viver dia a dia para o louvor do nome do Senhor Jesus, e que a cada dia nós proclamamos Ele também. Isso nós oramos, Pai, isso nós clamamos, Deus, isso nós pedimos, Deus, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém? Eu vou chamar o pastor, está de férias.